impedimento, tá marcando? O gol tá anulado. O gol tá anulado. Lance do gol tá anulado. Patrick de Paula chega ali na marcação, ele dá ali uma escorregada e pega ali na perna esquerda do Jair. Janete, é com você, dá aí o veredito, Janete. E o mais engraçado, dentro de tudo que eu acabei colocando, eu vou fazer algumas pontuações, tá? Mas primeiro eu vou começar falando, nós palmeirenses, nós não queremos ser beneficiados pela arbitragem. Nós palmeirenses não queremos ganhar com a ajuda de arbitragem. Vejo quando o Palmeiras ganha e às vezes acaba tendo, ou até empatando e acaba tendo uma grande polêmica, as pessoas culpam diretamente o Palmeiras, não culpam a fraca arbitragem que temos no nosso país. Por várias vezes eu cansei de falar que eu gostaria de ver uma arbitragem profissional, para que os caras se dedicassem a isto, porque eles são parte importante do jogo. Assim como jogadores, como equipe técnica, são partes importantes do jogo. Mas jogadores são profissionais, técnicos são profissionais e a arbitragem, que são tão importantes quanto, não são profissionais. E muitas das vezes resultados dentro dos campeonatos são decididos justamente por essas pessoas que não são profissionais. Eles ganham muito bem fazendo o bico que eles fazem, né? E eu acho válido. Se eu tivesse condições, eu teria feito curso de arbitragem, por exemplo. Eu quis fazer, só que é caro pra cacete, então eu preferia colocar comida dentro da minha casa, estar com minhas contas em dias, do que ter feito um curso de arbitragem. E aí eu não sei o que acontece lá dentro, porque a qualidade da arbitragem brasileira é muito ruim, a qualidade da arbitragem brasileira é muito fraca. Então não sei se interessa aos árbitros serem profissionais, eu não sei se interessa aos clubes que os árbitros sejam profissionais e às federações que eles sejam profissionais. Porque muitas coisas estranhas acontecem nos bastidores do futebol. E muitas coisas que chegam a ser nojentas, tá? Vejo que quando um clube é considerado beneficiado, até pela própria imprensa, em uma partida, esse clube sofre de forma subsequente em outras partidas. E na minha opinião é o que vem acontecendo com o Palmeiras. Após a histeria do torcedor São Paulino, a histeria da diretoria São Paulina em cima de tudo que aconteceu contra o São Paulo, na partida onde houve empate, onde teve o gol bem impedido do Rigoni, anulado, onde teve um pênalti que ali é questão de interpretação, mas na minha opinião foi bem anulado, porém cabe interpretação, né? Cabe interpretação, assim como teve pênalti em cima do Dudu nas finais, né? Na semifinal de 2019, que o árbitro deu e foi contra o mesmo São Paulo e voltou atrás, cabe interpretação. Assim como o Daverson teve um gol impedido, anulado pelo VAR, e ao invés de falarem que o gol foi muito bem anulado, simplesmente falaram que o Palmeiras pediu o VAR. E aí o Palmeiras estava pagando com isto. E vocês não viram nós palmeirenses chorando pelo gol bem anulado, pelo pênalti mal anulado no meu ponto de vista. Mas se aquele pênalti contra o Dudu foi anulado, por que contra o Marquinhos do São Paulo não pode ter sido anulado? Porque eu sinto na câmera lenta e até no jogo rolando em tempo real a mesma proporção de força. Só que o Dudu foi puxado, né, na entrada da grande área, e o jogador de São Paulo teve o toque,
né, o Gomes apoia aqui, o jogador de São Paulo acaba caindo inclusive para frente. Então cabe interpretação esse tipo de lance. Mas o que pegou mais foi o lance que teve o jogador São Paulino, que foi o Miranda, que estava impedido, subiu junto com o Patrick de Paula, chamando a marcação e fazendo com que a ação do Gustavo Gomes, que toca na bola, entendeu? Fosse aquela. Porque quando o Miranda sobe e encosta no corpo do Patrick de Paula, ele tira o Patrick de Paula da jogada, que a bola chega encostando na cabeça do Patrick de Paula, a bola cai e acaba encostando na cabeça do Gustavo Gomes e entrando. Na minha opinião, foi um gol muito bem anulado. E aí eu vi uma histeria, uma choradeira da equipe de São Paulo. E aí, ao invés de eles culparem a arbitragem, apenas a arbitragem que é fraca, eles disseram que tem um esquema para favorecer o Palmeiras. Ao invés de eles chegarem e colocar a arbitragem como principal responsável, eles colocaram o Palmeiras como responsável. No dia seguinte, inclusive, fomos obrigados a escutar o presidente do Flamengo dizendo só porque o Palmeiras perdeu, a gente também... Não, o Palmeiras não havia perdido. Né? A semana seguinte, a gente foi obrigado a escutar só porque o Palmeiras perdeu, o Flamengo também tem que perder, como se houvesse todo um sistema de manipulação a favor do Palmeiras. Quando eles não falam que a Crefisa acaba pagando, fazendo pix. Tem torcedores que entram na brincadeira e zoam, tem torcedores como eu não gostam disso daí, porque eu vejo vários clubes serem beneficiados, assim como no ano passado. Para mim o campeão brasileiro foi campeão por conta de benefício, entendeu? Por conta de erros de arbitragem, e vários erros de arbitragem. Mas quem sou eu para vir aqui falar alguma coisa? Os caras ganharam, levantaram o título. Mas quando algo acontece que o Palmeiras acaba sendo favorecido, sendo válido, sendo uma situação onde é incontestável, eu vejo o pessoal, a Leila comprou o campeonato. Isso daí é inveja, porque nenhum clube no Brasil tem a condição que o Palmeiras tem de ter um patrocínio tão bom. Sabe por quê? Porque a diretoria de vários clubes não valorizam o tamanho da grandeza dos clubes. A marca, o Flamengo, para mim o Flamengo tinha que ter um patrocínio de 100, 150 milhões. O São Paulo, Corinthians, era para ter patrocínio nessa casa, porque a própria Leila Pereira disse que a empresa dela passou a faturar de 500% a 700% mais depois que começou a patrocinar o Palmeiras. E ela mesma fala para os seus amigos empresários que vale a pena injetar uma grana porque tem retorno. Só que os caras vão penchichar. E os clubes acabam vendendo a sua marca por mixaria. E acabam apontando o dedo justamente para quem não tem nada a ver. A gente está vendo, o coordenador de arbitragem é do Atlético Mineiro. O coordenador de arbitragem da CBF é um conselheiro do Atlético Mineiro. E eu não vejo as pessoas falarem mal. E o erro que aconteceu ontem em cima do Patrick de Paula, a culpa não é do Atlético Mineiro. A culpa é do árbitro que é fraco, que acabou indo na ideia do seu auxiliar. Como o cara... E ele, além que ele foi honesto, na minha opinião. Ou se mostrou muito arrependido depois de ver a cagada que ele fez. Não consegui identificar o que o treinador do Palmeiras falou. Como você expulsa uma parte importante do jogo sem saber o que o cara falou? Isso daí não tem lógica. Você expulsar sem saber o porquê tá expulsando, simplesmente porque o cara falou? Isso daí é ditadura, né? É a mordaça, o cara não pode abrir a boca porque o cara tá do lado de campo. O Abel Ferreira vem sendo perseguido pela arbitragem, isso aí não é de hoje. O Abel Ferreira vem sendo perseguido pela nossa imprensa, isto não é de hoje. Chega a ser nojento a forma que estão perseguindo esse cara. Nojento, porque as pessoas sabem que ele tem um potencial. E se deixarem ele desenvolver o potencial, logo o Palmeiras volta a entrar no rumo das vitórias e o Palmeiras pode sim voltar a jogar bem. E aí vai ser difícil estar ganhando do Palmeiras. Vai ganhar do Palmeiras como aconteceu dentro desta última partida. Tendo um jogador expulso da forma que foi. Eu até acho que o Palmeiras tinha assim mesmo com um a menos ter oportunidade, se o Abel Ferreira tivesse colocado o time de uma outra maneira de jogar, ter oportunidade às vezes de ganhar ou empatar a partida. Mas o Abel Ferreira viu que a equipe adversária era uma equipe muito qualificada e a gente poderia sair de lá com uma goleada. E o árbitro errou muito. O time do Atlético Mineiro sentiu que o árbitro estava inseguro, demorando para marcar as faltas, e qualquer encostão os caras acabavam caindo e gritavam. Como o Hulk perde no jogo de corpo para o próprio Patrick de Paula. Perdeu no jogo de corpo e o time inteiro ali já fez um montinho em cima do próprio árbitro para dar um segundo amarelo pro cara.
né? Como o Vitor Luiz é expulso num jogo contra o Fortaleza e nossa diretoria não fala nada, sendo que o jogador palmeirense sequer encostou no jogador adversário. Eu acho que falta um pouco mais de postura da nossa diretoria para que isso não ocorra também. Nós, torcedores palmeirenses, nós não queremos ser beneficiados, mas também não queremos ser prejudicados a todo momento, justamente por causa de histeria, de reclamações de uma equipe adversária nossa. Um rival nosso, porque o São Paulo é um rival palmeirense, assim como o Corinthians é um rival palmeirense. Outros clubes de outros estados não são rivais, sequer são adversários, tá? Então, é uma coisa que me deixa muito chateado, é a postura que acabam trabalhando contra o Palmeiras. E não é 1, 2, 3 clubes. É a imprensa, é vários clubes, dos 20 clubes daqui dos brasileiros, pelo menos 17 clubes trabalham fortemente contra o Palmeiras, tá? Pelo menos 17 clubes. O Palmeiras é um dos clubes com a história mais limpa, com a história mais transparente e um dos poucos clubes que ajudaram a Chapecoense, que foi a principal tragédia que acabou ocorrendo dentro do nosso futebol. Um dos poucos clubes que tiveram a hombridade de ajudar tanto financeiramente quanto ajudar com os jogadores dessa equipe. As outras equipes, o Palmeiras, dentro dessa pandemia, é um dos poucos clubes que manteve o quadro de funcionários e não abaixou sequer um centavo em seu salário. E no final da temporada, pelo contrário, acabou pagando um bônus para seus funcionários. O Palmeiras, diferente de vários clubes, respeita seus funcionários. O Palmeiras, diferente de vários clubes, tem uma história limpa. E nós, torcedores do Palmeiras, não queremos ser beneficiados com erros de arbitragem. Tanto que nós zelamos pela história limpa que o Palmeiras tem, e quando a gente é beneficiado, porque acontece erro sim a favor do Palmeiras, somos os primeiros a vir aqui e bater, dar a cara a tapa, não bater, dar a cara a tapa, tá? Falando que erraram ao nosso favor. Da mesma forma que quando erram contra a gente, tá? A gente vem aqui e tenta expor as opiniões. Da mesma forma que quando acabam acertando, como foi contra a equipe do São Paulo, nós viemos aqui e acabamos sendo obrigados a explicar lance por lance e nos chamam de clubistas. E para finalizar, eu sou honesto em dizer, o Vitor Luiz foi até expulso contra a equipe do Fortaleza, foi porque o árbitro viu a cagada que havia feito contra o jogador do Fortaleza, que na minha opinião foi muito mal expulso. O jogador do Fortaleza não merecia. E o próprio árbitro dentro de campo identificou que ele havia errado, ou alguém passou um rádio, alguém falou, cara, você cometeu um equívoco. E a partir desse momento ele falou, então vou achar um lance para expulsar um jogador do Palmeiras para eu ficar igual. E ele cometeu um segundo equívoco, expulsando o Vitor Luiz sem sequer ter tocado no jogador adversário. O Vitor Luiz é ruim, o Vitor Luiz tecnicamente é limitado, mas não mereceu ser expulso naquela jogada. Assim como o Patrick de Paula não mereceu ser expulso contra o Atlético Mineiro. Não vou chorar e dizer aqui que o Palmeiras perdeu por conta da arbitragem, mas eu tenho certeza absoluta que se o Palmeiras tivesse mantido os 11 jogadores dentro de campo, mesmo muito diferente da equipe que a gente pode considerar como titular, que o Palmeiras entrou apenas com 3 jogadores titulares, que é Danilo, Gustavo Gomes e o Everton, e com 8 jogadores que nós podemos falar que é reserva, tá? E o Palmeiras, mesmo o Atlético Mineiro tendo um volume de jogo maior, o Palmeiras se mostrava muito competitivo e eu acreditava, até o lance da expulsão, que o Palmeiras estava mais perto do primeiro gol do que o Atlético Mineiro do seu primeiro gol. Porque o Atlético Mineiro havia feito apenas uma jogada de perigo, onde o Hulk passa o Gustavo Gomes, entra dentro da área e acaba tocando para trás. E o Patrick de Paula fez esta cobertura, tomou a bola e saiu jogando de cabeça erguida, como se estivesse jogando de terno. E dentro da jogada seguinte, o Gustavo Scarpa pega uma bola na lateral, né? Acaba driblando o jogador, faz o cruzamento, e se o defensor do Atlético Mineiro não relasse na bola, o William tinha balançado as redes. Então, até um momento da expulsão, a partida era muito parelha, era uma partida muito boa, gostosa de se assistir, uma partida dinâmica, uma partida que dava para a gente conseguir traçar uma linha de raciocínio para aquilo que pode ser
talvez até uma semifinal de Libertadores, caso o Palmeiras passe da equipe de São Paulo, mas ficou comprometido até para o Abel Ferreira fazer a leitura do time do Atlético Mineiro, que entrou com o time completo contra o nosso time reserva. Ficou difícil até do Abel Ferreira e nós, torcedores que analisamos, fazer uma leitura objetiva da equipe do Atlético Mineiro, porque o árbitro, ou seja, o trio de arbitragem, não é mais trio, né? Agora é um aglomerado de arbitragem, conseguiu comprometer uma partida que estava tranquila de se apitar. Porque mesmo com tudo que aconteceu, mesmo o Palmeiras sofrendo para defender o segundo tempo inteiro, terminou empatado em número de faltas. 14 faltas pelo Palmeiras e 14 faltas cometidas pela equipe atleticana. E depois dizem que nós batemos bastante. É isso aí, torcedor palmeirense. Abraço para todo mundo. Beijos no fundo do coração de vocês, da família de todos vocês. Valeu. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Fui.